Então, pessoal, essa linguagem é uma linguagem, que a gente pode dizer, uma linguagem orientada a objeto e uma linguagem funcional, né? Então, como está dizendo aqui, ela combina orientação a objeto e programação funcional. Na minha opinião, ela é primariamente uma linguagem orientada a objeto. E ela, a gente pode dizer que ela é mais orientada a objeto do que o Java. Eu vou mostrar depois por quê. Então, se a gente entrar aqui no site, tem alguns destaques aqui, né? Então, alguns destaques sobre ela, né? Então, o Scala vem de Scalable Language, né? Então, uma coisa que chama a atenção dela é essa parte de programação concorrente distribuída, né? Então, ela traz abstrações muito mais alto nível do que as threads, usadas, por exemplo, no Java. Com essas abstrações, espera-se que, em tempo de execução, a máquina virtual consiga otimizar muito mais do que você trabalhando com threads. Quais são os problemas das threads? É que, se você souber fazer, elas são boas, né? Porque, na verdade, tudo vai ser desenvolvido por threads aqui, né? Mas é muito difícil. E um gargalo das threads são as variáveis. Se você tem variáveis e você tem duas threads acessando a mesma variável, podendo modificar essas variáveis, você tem que fazer parar ali, né? Fazer uma sincronização e parar todo mundo até poder liberar depois. Porque questão de conflito, né? Então, quando você trabalha com threads, você tem que ter todo esse cuidado em pontos que as variáveis são compartilhadas, você compartilha o estado. Programação funcional, ela evita variáveis. Programação funcional pura, não existe variáveis, como a gente conhece. Em Scala, você tem variáveis, eu vou mostrar para vocês. Scala não é uma linguagem puramente funcional. Porém, ela enfatiza o uso de imutabilidade. Então, a lista é imutável. Vou mostrar que tem formas mais fáceis de criar variáveis imutáveis. Por exemplo, no Java tem como você criar uma variável imutável, o final, né? Só que você tem que escrever o final lá, né? É uma palavra a mais para você escrever. Mas hoje é indicado que você use isso. E você vai perceber que a maioria das suas variáveis não são variáveis de fato. Muitas das variáveis poderia ser colocar final lá que não teria problema nenhum. Você está quebrando, às vezes, expressões grandes em várias variáveis. Quando você usa, por exemplo, uma lista, a variável que tem aquela lista, ela pode ser imutável. Você vai estar mexendo na lista, né? Não está mexendo na variável. Então, a maioria das suas variáveis pode ser imutável. Ela tem o tal de threads, parece com interfaces, né? Permite você combinar, só que ela tem implementações, né? Então, é aqui, né? O estilo de interface com o poder das classes, né? Hoje, o Java 8 está cada vez querendo ficar mais parecido com o Scala, né? O Java 8, ele tem também métodos concretos em interfaces, que as pessoas queriam. Então, tá lá. Então, hoje, as threads e as interfaces do Java são mais próximas. Uma coisa legal de programação funcional é o pattern matching. Isso aqui é muito poderoso, a gente vai ver aqui rapidinho com vocês. Outra coisa também são as funções de alta ordem, né? São funções que recebem outras funções como parâmetros. Isso consegue generalizar coisas fantásticas. Por exemplo, é difícil a gente perceber que a somatória e o produto, é fácil a gente perceber que somatória e produto, na verdade, é um único padrão, né? Então, quando a gente trabalha lá, está nas primeiras disciplinas lá de programação, você quer fazer uma somatória, você cria uma variável S igual a 0, faz um for, incrementa aquela somatória. Quer fazer um produto, P igual a 1 e faz lá a multiplicação. Então, o código é muito parecido. Quando tem códigos parecidos, pessoal, saiba que tem alguma coisa errada aí. Você não está programando legal. Quando você faz muito Ctrl+C, Ctrl+V, pode melhorar isso. E a programação funcional, ela te ajuda bastante nisso. Dificilmente você vai ficar escrevendo códigos duplicados. Setinha esse cara aqui. E o interessante é que não apenas o somatório e o produto é o mesmo padrão, mas coisas como descobrir qual é o maior valor de uma lista é o mesmo padrão. Ordenar uma lista, por exemplo, usando o search é o mesmo padrão.
que é no Python é chamado de reduce, em Haskell é chamado de folder, né? E aqui também, se eu não me engano, é o folder, aqui acho que no Scala é o folder, que é esse padrão de reduce. Já ouviu falar em MapReduce? Então, uma coisa que foi pela Google, é desenvolvida pela Google. O MapReduce vem da programação funcional. O map é uma dessas funções de alta ordem, que aplica uma função numa coleção, e o reduce é esse cara, é o folder que generaliza a soma, produto, maior valor, ordenação, várias coisas aí. Faltou só o filter, né? Filter, map, reduce, né? O filter também é... Então esses três são as três funções de alta ordem mais comuns, né? E sobre a concorrência ainda, ela usa também esse modelo de atores. Esse modelo de atores, ela pegou do Erlang. Então Erlang é outra linguagem funcional que agora as pessoas estão chamando mais a atenção das pessoas. Uma por causa do WhatsApp, né? E outra agora tem outra linguagem nacional, né? O Elixir, que roda, compila para a máquina virtual do Erlang. Então é uma linguagem que é muito tolerante à falha, né? Acho que a maior característica dela é essa tolerante à falha. E agora cada vez mais ela consegue aproveitar bem a quantidade de cores nos seus cores do seu computador e também os vários computadores, né? Usando uma abstração muito mais alto nível. Então, quando está trabalhando com atores, você pode estar trabalhando tanto no nível de threads, quando ele lá embaixo vai trabalhar com threads, se estiver no computador, ou trabalhar com mensagens, programação distribuída mesmo, trabalhar com vários computadores para resolver um determinado problema. Mas um nível de abstração muito mais alto para ti. Então isso é uma coisa que eu ainda quero correr atrás para aprender. Ainda não conheço trabalhar mais para entender isso. Então, tem um tutorial aqui, mas antes da gente ir para o tutorial, e outra coisa que eu queria chamar a atenção é Scala. Porque Scala não é uma linguagem nova, né? Por exemplo, ela é de 2004, né? É uma linguagem com 14 anos, né? Não é uma linguagem nova. As características dela, então, ela é uma linguagem que roda na máquina virtual do Java. E a máquina virtual Java é muito mais antiga ainda, né? Então, você tem uma máquina virtual e o Erlang é muito mais, né? Mas já a máquina virtual do Java já é bem madura. E ela rodar sobre a máquina virtual do Java consegue fazer essa otimização em tempo de execução, trabalhar com threads e trabalhar com mensagens, e consegue também falar com as outras bibliotecas do Java. Então, se por acaso você não acha algo pronto em Scala, você pode usar uma biblioteca equivalente em Java. Isso é muito legal porque, por exemplo, você está prototipando alguma coisa, não tem uma biblioteca que você precisa. Você não quer parar, ter que desenvolver toda uma biblioteca para poder prototipar alguma coisa que você nem sabe se vai dar certo. Você vai lá e usa o do Java. Se no futuro você achar que essa parte que vai estar conversando com Java não vai ficar tão bonitinho quanto a parte puramente Scala, né? Você pode depois no futuro fazer a portabilidade dessa biblioteca Java para Scala, se por acaso ninguém estiver trabalhando já nesse projeto. A gente pode depois usar aqui, vou mostrar para vocês no console, no Eclipse, mas procure esse site aí, Scarcity, Scala, vocês entraram aí? Quando você entra nesse site, ele já está ativado aqui, esse modo Worksheet. Eu acho que você já está ativado, então verdinho aqui. Nesse modo Worksheet, ele mistura Shell com o editor de texto. Então aqui você pode editar, criar classes, e ele avalia isso no momento que você escreve. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com variáveis, você pode chegar a criar uma variável, por exemplo, var x igual a 10. Meu aqui está lento. Acho que a primeira vez ele vai compilar lá no... Esse aqui a gente chama de REPL, né? Read, Evaluation, né? Print and Loop, né? Então ele avalia, executa esse cara. Vai ter mostrado aqui do lado aqui o valor dele, tipo dele. Mas vamos imprimir então. Imprimir x
Ah, não, porque eu não avaliei, né? Eu atribuí, desculpa, eu atribuí o valor de x valendo 10. Eu posso, por exemplo, imprimir o x. Né? Ou eu posso avaliar o valor de x, por exemplo, x. Se eu coloco x aqui, ele vai avaliar o valor de x. Quando ele avalia o valor de x, ele vai me dizer que x, o valor de x é 10 e é do tipo inteiro. O que é isso? Isso aqui é outro dos recursos que eu chamo a atenção aqui. Ó. Inferência de tipos. Né? Então o Scala é uma linguagem estaticamente tipada, que tem todas as vantagens de linguagens estaticamente tipadas, de ser mais seguras. Oi? É, muito parecido com o Swift aqui. O Swift deve ter copiado isso aqui deles, né? Que o Swift é mais nova, então o Swift foi bem influenciado por ele. Inclusive o worksheet, né? No Swift é o playground. O playground deles é equivalente ao worksheet aqui do Scala. Então você joga aqui, ele já avalia, já mostra o valor para você. Então ele tem inferência de tipos. Inferência de tipos não é algo novo. É algo de linguagens funcionais da década de 80, da linguagem ML, por exemplo. Isso que é o ponto que eu falo que as linguagens funcionais estão influenciando as linguagens orientadas a objetos. Né? Então esse recurso é um recurso que está presente lá na década de 80 na linguagem ML. Isso aqui é para... ele é uma linguagem estaticamente tipada, mas não é igual o C que você tem que ficar... O C ou Java que você tem que ficar declarando sempre os tipos. Ele consegue inferir o tipo pelos valores. Né? E esse x é uma variável no estilo imperativo de C. Né? Então eu posso mudar o valor de x. E mandar avaliar novamente o x. Então o x agora vale 30. Então isso aqui é de fato uma variável. Oi. Por baixo dos panos, o x não deveria mudar de valor, já que é porque ela não é uma linguagem puramente funcional, né? Então essa variável, por isso que é o nome var. Eu quero que ela seja imperativa. Né? Então a linguagem, o Scala, ele não proíbe você de trabalhar imperativo. Você pode esquecer a programação funcional e programar imperativo, orientado a objeto, imperativo em Scala, sem problemas. Só que aí você vai perder principalmente na parte de concorrência. Né? Vai continuar tendo aqueles problemas. Mas se você quer ter uma variável, né, que não é uma... Você usa o val. Aí, observe que você troca a palavra, de qualquer maneira você vai ter que escrever val ou var. Diferentemente do Java, que você tem que colocar uma palavra a mais, final. Né? Se você coloca val y, o y vale 30. Mas você não pode chegar e atribuir o valor de 50 para y. Então, qual que é a... O que se pede? Use sempre val, né? Só use var se realmente você não conseguir resolver de outra forma. Né? Então, o ideal é que você sempre trabalhe com val. Você está declarando esse valor. É a mesma coisa que tinha no Swift, né? Mesma coisa do Swift, era var e let, né? É só let sempre, a língua. É. Então, vocês veem assim, como que essas linguagens vão ir na mesma direção, né? O Swift é muito parecido com isso aqui. O Swift, você lembra que tinha um lazy? Sim. Aqui também tem um lazy. Né? O Swift tem aquelas notações lambdas lá, aqui também tem. Então, se você conhece, por exemplo, Swift e vai para o Scala, você já começa a perceber muitas coisas similares, né? Por isso que é legal, quanto mais linguagem você conhecer, mais vai ter facilidade de aprender outras linguagens, né? Então aqui, só que, por exemplo, observe que quando eu avalio aqui, esse y é do tipo int em minúsculo, né? Int em maiúsculo. Então, seguindo o padrão do Java também, maiúsculos são nome de classes, né? Então, já de cara, tipos, por exemplo, não tem tipos primitivos aqui. Na máquina virtual, ele vai converter esse cara para tipo primitivo do Java, questão de eficiência. Mas em alto nível, são objetos. Por isso que eu disse que o Scala é mais orientado a objeto do que o Java. O Java, ele convive com as duas coisas. Você pode trabalhar com integer, que é um objeto de uma classe integer, ou você pode trabalhar com o tipo primitivo int. Aqui não tem um tipo primitivo int. É sempre o objeto. E como ela é... Como esse cara ele é um tipo... É um objeto, por exemplo, se eu tenho o número 10, eu posso aplicar métodos nele.
Então eu posso dar 10 pontinhos e pegar um método dele, por exemplo, toStringers. Aquele mesmo método lá do Java, né? Somar com concatenar com lá. Então esse cara aqui, ele está convertendo esse cara com uma string. E outra coisa mais legal ainda, no Scala, operadores são métodos. E diferente do Python, não tem aqueles, como é que chama? Other methods. Aqueles métodos com underscore, nome do método, underscore, né? Porque aqueles lá que é mapeado depois para o operador dentro da linguagem. Aqui não, você mesmo pode criar, pegar um símbolo qualquer e falar que é o nome. Então o nome de método pode ser qualquer coisa. Então você pode atribuir o nome do método um símbolo qualquer. Então você tem, por exemplo, mais. Você pode usar ele como se fosse um método. 10 mais 30, igual a 40. Então aqui você está usando no formato funcional, né? Então você colocou aqui 10, objeto, mais 30. Ou você pode colocar aí na forma fixa, né? Que é a forma que você vai ver mais essa operação. Mas ele é um método. Ele é um método que está associado aí aos números aí. Então você pode escrever tanto dessa maneira quanto dessa maneira aqui. Beleza? Oi, como é que é? Porque assim, como o senhor colocou ali na forma funcional, é como se desse um objeto, né? Um método mais, som correndo. E quando esse tempo na forma fixa, ele ainda trata como objeto ou... Trata como objeto. Isso aqui é como o que eles chamam de syntax sugar, né? Isso aqui é um syntax sugar. Vários métodos em Scala, métodos e funções, você pode escrever nessa forma aqui, colocar o método entre os dois valores. É só uma notação. Então vamos aproveitar, vamos falar de funções aqui, né? Rapidinho. Mas eu quero falar mais, destacar primeiro mais a questão orientada ao objeto dele, assim, tipo, comparando com o Java, né? Por exemplo, posso criar uma função, tá, que pega um valor x, é uma função só que, tá, y, e essa função, vou colocar todos os tipos aqui, todos tipadinhos. Então ela pega um x, um y do tipo inteiro e retorna um inteiro. Vou fazer a soma mesmo, só para você ver essa questão que você chamou a atenção agora. Aí, se a gente está indo lá no estilo Java, C, a gente bota aqui o bloquinho, né? Você vê que é muito parecido. Só que o Swift é mais nova, né? A Swift é mais nova que o Scala. Então o Swift... Até o Java, né? Não, as linguagens estão tudo... Mas tudo influenciado pelo paradigma funcional, né? Então se você quisesse colocar... Vamos fazer os extremos aqui, né? Vamos botar já direto return aqui. X mais Y. Por enquanto botar o ponto e vírgula, né? Sente falta do ponto e vírgula, né? Quem gosta. Não precisa não. Estou botando aqui só porque... Eu senti falta do Java, não sei. Não, 2020. Acho que aqui já pode. Não, mas é que aqui não é método, né? Não dá para trabalhar aqui porque aqui não é método. Acho que aqui ele não aceita. Esqueci desse detalhe. Mas vamos aproveitar isso aqui só para mostrar uma outra coisa, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um return, né? Mas esse return, onde a vírgula, né? Ponto e vírgula primeiro. Ponto e vírgula. Essa coisa que não... Ponto e vírgula não faz diferença nenhuma. Vamos tirar a chave também. Não, vamos tirar o return primeiro, né? Então, a última expressão é o resultado, né? E aí, obviamente, se tem só uma coisa aqui dentro, você não precisa botar isso em chaves. Então, você botaria algo só desse tipo aqui. Vai?
E aí acho que dá para tirar até o tipo da função aqui. É porque ele já sabe que é 2 entradas inteiros. O resultado é inteiro, né? Então agora. Oi? Se a gente tivesse trabalhando com mais de um tipo. Mais um tipo? Sim, por uma casa, porque eu acho que não vai ter esse problema. Assim, por exemplo, você pode ter, dependendo da tua função, você pode ter operandos de diferentes tipos, né? E retornar um diferente tipo qualquer aqui. Teria que especificar. Mas depende, por exemplo, às vezes você vai usar, por exemplo, aqui você vai trabalhar, você recebe uma lista. Você recebe uma lista de inteiro. E você vai lá que vai retornar L, X, vou chamar de L aqui, né? L na posição 0. Não, só que não é assim, né? Era uma função, tipo, se fosse uma função. L na posição 1. Aí aqui também, se ele recebe como parâmetro uma lista de inteiros, e eu estou pegando um elemento da lista de inteiros, esse elemento é do tipo inteiro. Então ele sabe. Então depende da expressão aqui, ele vai avaliar, ele vai conseguir ferir o tipo da função. Mas antes de entrar muito na questão de lista, de funções, mais esse lado funcional, vamos vir para o mundo Java aqui, mundo mais orientado a objeto. Quando vocês, por exemplo, a gente trabalha com Java, quer fazer um Hello World, então eu vou desmarcar aqui o worksheet para fazer uma classe aqui. Aí você tem que você cria a classe, né? Classe, main. Só que aí aqui dentro você coloca o quê? Um método estático, né? E métodos estáticos, se for olhar, ele quebra a ideia de orientação a objeto. Por quê? Quando você tem método estático, você executa aquilo a partir de quem? De um objeto ou de uma classe? O método estático, na verdade, é um método de classe, né? É um método de classe. Então, você pode, por exemplo, criar um programa main, criar 20 métodos estáticos, usar o seu programa como se fosse procedural no Java. Ele não te pede disso. Você tem que ter pelo menos classe. O Java te força a ter pelo menos classe. Você não consegue fazer um programa igual no C++ sem classes. Mas ele não te obriga a ter um objeto. Você não precisa ter nenhum objeto dentro do teu programa. Você pode criar uma única classe e criar todo um monte de métodos estáticos. Aqui não tem isso. Você tem que ter pelo menos um objeto. Não tem método estático, não tem método de classe. É sempre objeto. Então ele tem dois conceitos. Ele tem um conceito de classe e tem um conceito de objeto. Então, um programinha básico dele é o que? Um main, você pode chamar de qualquer coisa. Extends, aqui para facilitar, ele já tem acredito que seja uma classe, app, e aqui dentro, isso aqui é como se já fosse o construtor da classe, ou do objeto, né? Nesse caso. Aqui você pode colocar o código, por exemplo, print ln olá mundo. Então isso aqui é o Hello World do Scala. Então, você não sabe, você precisa colocar lá void, main, aquelas coisas lá. Né? Então, aí é a diferença. Então, o que é o objeto? O objeto, ele é um objeto de fato. Ele é o padrão lá, singleton, eles me apresentaram sobre Scala. Então, que padrão? Esse objeto ele só tem uma única instância. Ele só tem uma única instância. Por exemplo, se você criar objeto, não bem, você pode morrer aqui, né? Ela declarou, objeto é um objeto. E se você vem aqui, val x é igual a, você pode até usar o new objeto aqui, se você quiser. Acho que ele não dá. Val y é igual a new objeto. Se você achasse que esse cara era uma classe, print ln x
print ln y. Pipe, né? Objeto. Mas acho que não tem que colocar isso, né? Então olha aqui o valor. Aqui ele está mostrando o endereço, né? Observe que é a mesma instância, né? É a mesma instância. Então aquele padrão design pattern lá da gangue dos quatro, o singleton. Então o object ele é um singleton. Ele tem uma única instância desse cara. Ele, lá debaixo dos panos, ele vai criar uma classe e vai criar um singleton. E quando você pega o objeto, ele está retornando a única instância que existe dessa classe. Ele tem uma única instância. Então, quando você trabalha com objeto, você tem um objeto de fato na memória. Então, X é um objeto. Só que é uma única instância. Então, se você faz vários Y, então quando você precisa usar algo parecido do Java, que se apela para métodos estáticos, você usa um objeto. Você usa um objeto em escala. E agora vamos criar classes, né? Vamos criar classes aqui. Mas depois a gente vai seguir o tutorial. Eu estou querendo só mostrar aqui umas características mais gerais da linguagem. Então você quer criar uma classe. Vamos criar uma classe produto. Em Java você coloca algo desse tipo, né? Classe produto. Aí você tem que definir aqui as variáveis, weight, string id, public, produto, que é o construtor, espera um string id, e aqui dentro você faz this.id, recebe id. Aí você precisa do get e sets, né? Dá até preguiça, né? Nem vou fazer porque dá preguiça. Aí você vai ter que fazer o get e set para cada um. Você sobrevive porque você tem um Eclipse ali do lado, o NetBeans, que gera os seus gets e setters para você, né? Então esses ambientes permitiu a gente trabalhar com Java e eles facilitam isso aí. Mas aquele código está lá dentro, né? Aqueles get setters estão lá dentro. Então como que faria o equivalente aqui em escala? Você já coloca aqui em cima os atributos. Só que coloca invertido, né? ID string, por exemplo. Seus produtos só tem por enquanto um ID. Aí você não precisa fazer this.id. Acabou. Aí você já tem um produto aí, você pode instanciar um objeto do tipo produto. Val P é igual a new produto. Oi? Como é que é? Agora é classe. Agora eu estou trabalhando com classe. Então agora eu posso usar o new aqui. Eu uso o new. Eu posso mandar imprimir o P, né? Aí, só que ele vai imprimir o P, vai imprimir o endereço, né? Igual no Java. Mas se eu quiser trabalhar aqui, por enquanto com essa classe, eu posso fazer sobrescrever, né? Lá no Java tem um toString, né? Aquele mesmo toString eu posso sobrescrever aqui. Só que eu faço algo do tipo assim, eu acho que override def toString é igual a id. Vou olhar do cara. Acabou. Def toString id. Se eu quiser sobrescrever esse cara, né? Eu posso. Se eu tenho aqui mais outros atributos, nome do produto, eu poderia botar aqui id. Tem um outro lance também disso.
Ah, porque agora tem dois parâmetros, né? Nome e sapato. Tô com um sapato aqui deve ter uns 20 anos. Aí eu fiz sobrescrevi o método toString. Então o mesmo método toString lá do Java, né? Só que numa sintaxe mais tranquila, né? Só que do jeito que está aqui, se eu tentar, por exemplo, mandar imprimir P, quero imprimir o produto, né? Só P.id. Ele não vai imprimir, eu não tenho esse cara. Então, se eu ainda estou vindo do mundo Java, eu poderia pensar o seguinte: o que está aqui é o meu construtor, né? Isso aqui é o meu construtor. Não preciso ficar escrevendo público produto, aqui é o Java construtor. Eu podia criar aqui um private ID string, vou botar só ID, né? ID é igual a, vamos botar um nome diferente aqui, PID, P não, vou facilitar aqui. PID ficou uma sigla conhecida aí, né? Sei lá, private nome é igual a pnome. Aí eu poderia implementar os gaps, tipo def get nome é igual a nome. Então, se eu não coloco nada, é público. Então esse get nome é público. O ID aqui e nome são privados. E eu peguei os parâmetros aqui, igual a gente faz com o construtor lá do Java, né? Então eu poderia chegar agora p.get nome. Posso colocar ou não os parênteses, né? Se eu quiser colocar os parênteses, eu estou vindo do Java, posso achar mais legal colocar os parênteses. O que deu errado aqui? Start. Ah, faltou falar, né? Que esse cara vai ser um var e esse cara aqui vai ser um var. Posso alterar, se eu quiser. Cadê? Sem os parênteses mesmo. Então, eu fui lá, imprimi, e lá eu peguei o carinha. Beleza, algumas classes você pode talvez querer fazer isso, precisar de fazer isso, principalmente se sua classe não tiver gets e sets. Você pode estar fazendo uma classe lá que não é essas classes de entidades, equivalente aos POJ do Java Bean. Aí tudo bem você fazer isso. Só que, se sua classe é tipo esse POJ do Java Bean, que tem get e set para todo mundo, você pode fazer uma coisa muito melhor. Por exemplo, do jeito que está aqui, se eu criar um outro produto, sei lá, P2, e mandar imprimir P é igual a P2, o que vocês acham? Vai imprimir que é igual ou que é diferente? Que é diferente, né? Porque são instâncias diferentes. Vale a mesma coisa do Java. Oi? Na minha cabeça aqui, quando ele conceitou o objeto é único, mas se ele distanciar uma classe. Porque quando ele compara aqui, ele está comparando o ponteiro, né? Por isso que é legal do Java, legal você saber C, né? Ficar claro, por exemplo, quando P, new produto, o valor de P é nada mais do que um endereço de memória. P2 também é um endereço de memória. Ele está comparando os endereços de memória. Então não são iguais. Vale a mesma coisa do Java. Poderia sobrescrever o equals aqui. E no Java eu tenho que implementar o equals e preciso usar o equals, né? Aqui, se eu não me engano, eu posso implementar o equals. Aí o equals vai receber outro parâmetro aqui, né? Então, só que eu não sei se eu tenho que colocar objeto aqui.
Não sei, agora eu não sei qual o tipo que eu coloco aqui. Se eu coloco object, ou N, ou se eu coloco produto aqui. Não vou botar nada, deixa eu ver que o Scala me ajuda aqui. Então, objeto, ponto. Se o nome for igual, tá valendo. Get nome é igual a this, ponto. Get nome. Eu nem sei se isso vai funcionar. Get, eu vou ter que usar só o nome mesmo. Tenha fé, né? Ah, não, é igual, né? Tô usando. É, porque ele espera o tipo. Eu não sei o que eu coloco aqui. Se eu coloco. Vou colocar produto, mas aí. Acho que aqui dentro ele vai funcionar, mas se tivesse usando realmente polimorfismo, talvez. Vou ter errado aqui, né? Method equal override nothing, né? Ah, então é nothing. Não. N, acho que tem que ser o N. Né? O N, acho que é o object dele aqui. Né? Só que aí não tem um N. Né? Nesse caso aqui eu não sei isso, que não é, fazer o cache aqui não é legal, né? Não sei como é que faria aqui nesse problema aqui. Mas tem outra forma aqui, tem outra maneira de fazer isso. Mas, vamos esquecer isso aqui por enquanto. Vamos imaginar que se você tem algo desse tipo, você poderia fazer o seguinte. Apagar tudo. Vou botar aqui case class. E aí você não precisa nem do new mais. Aí não tem um get nome também. This.p. Vou botar nome agora aqui. Aí ela, true. É igual. Posso usar, não preciso usar o equals. Posso usar esse operador aqui. Esse case class. Esse case class é maravilhoso, esse cara aqui. Muito massa esse cara. Então ele não é mais um operador da mesma instância. Se eles têm os mesmos valores. Quando é o case class. Não, mas independente se é o case class ou não, se é uma class normal, esse operador aqui, como o Scala, todo método pode ter qualquer nome, é como se o Scala pudesse sobrescrever operadores. O problema do Java lá, que tem que usar o equals, é porque o Java não permite sobrecarregar operadores. Você dá outro significado para o operador. Então lá dentro do N, do Scala, vai estar lá def, tipo algo do tipo assim, né? Def igual é igual a equal, algo assim. Não sei se é aquele, acho que aquele coloca entre parênteses, né? Tipo, esse cara é igual a equals. Então você pode usar esse cara ou equals que dá na mesma. E o que é mais interessante sobre esse cara, que esse cara que a gente fala que ele implementa tipos algébricos. E esse cara pode usar em match patterns, casamento padrão. Por exemplo, vamos pensar aqui no... Sei lá, imaginar que esse cara é um livro. Ele tem aqui um ID, botar só nome, título e editora. Título e editora. Ele tem esses dois atributos, título e editora. Aí eu posso criar vários livros, né? Vamos usar uma lista aqui. Val L é igual a list. Nessa minha lista eu vou passar alguns livros. Livro L1, editora 1. A capacidade de criar coisas é muito grande, né? Eu vou criando vários livros aqui. E crio aqui um livro 2 da editora 1 e o livro 3 da editora 2. Aí eu posso aplicar esse cara, por exemplo,
Vou pegar primeiro o indivíduo aqui, por exemplo. Vou pegar o primeiro indivíduo para não usar operações de lista ainda. Se eu faço print ln L 0, então aqui a gente não usa o colchete, usa o próprio parênteses mesmo, porque para ele, esse cara fica parecendo uma lista, uma função. Então você aplica um parâmetro nela. Então eu imprimi lá o L0, vou apagar esse aluno aqui, que é esse primeiro cara. Então o L0 é o primeiro elemento da lista, né? E eu posso verificar se esse valor casa, por exemplo, com o seguinte padrão. Livro, qualquer coisa, o título não estou preocupado, mas eu quero pegar o da editora 1. Se ele for da editora 1, ixi, como é que é a sintaxe? Não, acho que não é. Agora fugiu. Acho que, vou tentar isso aqui. Esqueci. Sei lá. Print ln. Ok. Se for qualquer outra coisa, print ln. Eu só não lembro qual o símbolo que é aqui direito. Eu acho que é. Fugiu agora. Eu acho que antes o meu era outro, né? Antes estava certo. Não tinha visto que tinha pensando. Então, por exemplo, L0, ok. Porque ele casou com esse padrão aqui. Se eu colocar, por exemplo, o L2, ele não vai casar com esse padrão. Vai dar um erro. Ou L1 vai dar um erro. Vai dar o quê? Desculpa, L1 é D. Então, observe como é que ele casa aqui. Você coloca o mesmo valor, livro, e usa a string aqui. A própria string ele casa. Então, é muito mais poderoso do que aquele case do C, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, uma lista lá de livros. Você quer saber contar quantos livros. Tem outras formas também de fazer isso, né? Mas quer saber casar com os livros da editora Novatec. Você coloca aqui Novatec, ele vai casar. Pessoas que têm idade, sei lá, 35. Você coloca uma pessoa, na parte da idade, bota 35, o resto você ignora, ele vai casar. Então você pode usar a própria classe aqui, o próprio objeto, para casar. E aí, você pode, que é a lista, L, né? L ponto, acho que tem um for each. Passar esse cara para for each. Cadê? Esse aqui tem que colocar agora igual. Cheguei. Naquele era do outro, né? Acho que eu tenho que talvez pegar aqui esse cara, match. É porque eu tava match de quem, né? Match de cada elemento da lista. Isso aqui já está passando aqui, no fundo já está trabalhando aqui já com uma notação sintática, sintática Sugar, né?
para funções anônimas. Então, para cada elemento dessa lista, né, ele está aplicando esse cara no match, e aí ele vai executar isso para cada um dos elementos dessa minha lista. A forma completa seria, sei lá, i, agora aqui, acho que aqui agora já é o outro, né? Agora fugiu. Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente volta de novo para a questão de funções. Então ele aqui está recebendo realmente uma função. Esse for each é um desses métodos que recebe funções como parâmetro de entrada. High order function. Então ele aqui aplica essa operação, por exemplo, pode ser coisa do tipo de I/O, entrada e saída de dados. Se fosse o map, aí eu vou estar retornando uma nova lista, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia retornar, nesse caso, 1, nesse outro caso aqui, retornar 0. Aí ele vai me retornar uma lista aqui. Agora que eu não mandei imprimir a lista, né? L2 igual L2 igual esse cara. E aqui eu posso estar retornando a minha lista. Então, o map é essa outra função de alta ordem, né? E agora eu estou passando uma outra função que, dependendo do valor, retorna 1, caso contrário, retorna 0. Então esse map vai gerar essa minha lista aqui com elementos 1. Ok? Então esse case class, ele é muito legal. E, por exemplo, eu usei ele, eu comecei a implementar na disciplina de compiladores o analisador léxico e sintático da linguagem que a gente está trabalhando lá. Então você pode trabalhar, por exemplo, você pode criar aqui case class expressão. Aí você pode depois criar case class termo, extend, expressão. E aí depois você pode colocar dentro usando o casamento padrão, você conseguir saber, por exemplo, eu recebi uma expressão. Essa expressão é o quê? É uma expressão, é um termo, é uma constante. E aí você pode fazer, por exemplo, cuidar do token, né? A case class token. O token pode ser um identificador. O token pode ser uma string constante. Então, são os possíveis valores para a expressão. Quando você usa essa ideia de herança aqui, você cria uma classe, esse cara aqui pode ser um abstract. Vai. E aí você cria esses carinhos aqui. Então esse case class e o casamento padrão é um elemento que eu achei muito legal no Scala e que tornou o Scala muito menos verboso do que o Java, né? Esse elemento aqui. E outra coisa, você pode criar aqui, você não precisa ficar criando um arquivo para cada classe. Você pode, depois nesse caso aqui, eu posso criar todas essas classes aqui dentro. Ponto, não precisa ficar criando criar uma classe token.java, identify.java, stringconst.java. O Scala vai fazer isso pra gente, né? Então, por exemplo, quando você tem algo desse tipo aqui, vou abrir aqui só para mostrar uma outra coisa aqui do lance da
Por exemplo, isso aqui é uma classe. Livro, ponto, escala. Só para vocês verem a questão do bytecode, né? Se eu mandar compilar esse cara, escala C, livro, ponto, escala, ele vai gerar para mim os bytecode em Java. Ele está compilando aí, compilando. Aí depois, acho que é Java P. Então essa aqui é a classe, a case class que ele gerou. Acho que tem mais, acho que tem private também. Essa aqui é a classe que ele gerou. Então, olha lá, é do serializable. Aí tem aqui, olha lá, private final Java. Aqui, porque aquele cara, ele é uma constante. Eu não consigo mudar. Do jeito que está implementado, eu não consigo mudar. Eu consigo fazer um livro ponto título, livro ponto editora, mas eu não consigo alterar os valores. Então, aí ele criou para mim lá, ó, public Java Lang string título, public Java Lang editora. Então ele criou os gets para mim. Ele não está acessando diretamente aqui. Esse título editora é realmente privado. Ele não está acessando. Só que eu estou usando aqui. Não tem set aqui, ó. Não tem set. Mas se eu colocar ele aqui, var aqui, aí esse cara agora ele tem set. Eu posso, outra parte do programa, não vou escrever object aqui não. Eu tenho agora os sets. Aí ele vai ter que tirar aquele final de lá. Então, ó, agora, cadê aqui? Olha lá, private Java Lang string título. Não é mais final lá. Então, o eval dele, que é só botar o final. E aí ele tirou o final e criou aqui. Só que tem que fazer uma artimanha danada aqui, né? Tem um string editora. Ah, tem os dois aqui, ó. Esse aqui é o set, ó. Título, tal coisa, equal string. Esse é o set. Então ele cria o get e set para você. Se a gente voltar lá no código, por exemplo, do jeito que está aqui, eu não posso val L livro 1 L1 print ln L1 ponto livro livro ponto título L1 ponto título. Então, quando eu estou pegando título aqui, eu não estou pegando diretamente o atributo. Eu estou usando o get aqui, né? Se eu tentar fazer L1 ponto título igual a livro 2, do jeito que está aqui, ele não vai deixar, né? Porque aqui eu não coloquei var lá, né? Eu não posso mudar esse cara, né? Só que se eu colocar aqui var, posso botar para var só em 1 se eu quiser. Aí ele já deixa alterar. E outra coisa aqui, ó, o L1 ele está como val, né? Então o que eu não posso mudar é o L1 aqui, por exemplo. Eu não posso chegar aqui na frente e falar que L1 agora é um outro livro. Isso eu não posso.
Porque o L1 é val, então é imutável, não posso mudar o L1. Só que dentro do L1, dentro do livro, eu posso mudar o que for mutável, né? Então, como eu mudei aqui, eu posso mudar o título. Não coloquei editora, então não posso alterar a editora. A editora ainda é imutável. Então aqui fica parecendo que a gente está acessando os atributos, né? Mas não. Aqui a gente está acessando os métodos, gets e sets. Só que numa sintaxe mais fácil pra gente. Mas aí parece que está acessando diretamente os caras, né? Mas não, ele está ocultando aqui pra gente algumas coisas aqui. Aí, beleza, essa parte de classe, a visão geral que eu queria passar para vocês era isso só. Aí agora sobre funções. E funções anônimas, né? O que eu tinha pensado aqui era tinha pensado num exemplo legal, fugiu agora na memória. Eu tinha pensado num exemplo tão legal, esqueci, para mostrar o avanço dele até chegar em funções anônimas. Fugiu mesmo. Mas vou mostrar aqui rapidinho então, já que eu esqueci. Tinha pensado no negócio que eu achei que tinha sido legal, mas não estou lembrando mesmo. Vou mostrar. Então, funções para eles aqui são objetos, né? Funções são objetos. Existe uma classe, eu acredito que talvez seja um trait chamado function. O Java 8 está usando uma abordagem muito parecida com o que o Scala faz aqui para tratar funções anônimas. Vou pegar o filter, né? Acho que posso usar talvez o lance do filter. Val L é igual a uma lista. Essa minha lista, ele tem até, mas eu vou passar os valores aqui. Vou usar o range. Então eu quero passar aqui. Agora eu tenho uma lista com os valores. Quero pegar apenas os valores pares dessa minha lista. Então, a lista, ela recebe um filter. Eu tenho um método chamado filter que espera uma função aqui. E a forma mais simples de escrever essa função é algo do tipo: um valor qualquer, que é os seus elementos dessa minha lista, mod 2 tem que ser igual a 0. Eu vou imprimir essa minha lista. Aí ele imprimiu para mim apenas os valores pares. Mas o que é isso? Isso aqui é uma sintaxe também, um static sugar para funções anônimas. Então isso aqui é uma função anônima.
Como que a gente poderia escrever essa função anônima também? Por exemplo, um x, vou colocar o tipo dele aqui, int, aí o resultado dela, x mod 2 igual a 0, acho que é assim que é a sintaxe. Ele sempre gera o bytecode, né? Então ele gera o bytecode e carrega o bytecode, né? Então essa sintaxe aqui é uma sintaxe mais simples do que essa aqui. Aqui eu estou explicitando uma função anônima. Então a função anônima que recebe um parâmetro de entrada, um x, e substitui por essa expressão aqui, x mod 2 é igual a 0, vai ser verdadeiro ou falso. Mas isso aqui também é um syntax sugar, né? De algo mais nebuloso, que é o quê? O que eu poderia ter aqui? Vamos jogar do lado de fora aqui agora. Existe uma interface chamada function. Então eu poderia criar um tipo, por exemplo, epar, uma classe epar. Essa classe extends function 1. Essa função, ela pega o que eu quero, pega um int e retorna um int. Essa função, nessa classe, eu tenho que implementar o método apply. Esse apply recebe um x e o resultado dela é isso aqui. Então vamos esquecer essas coisinhas aqui bonitinhas. Aqui. Então eu poderia ter um objeto que é um epar, new epar, e aí eu vou fazer println e passo esse objeto epar. Então por isso que eu estou falando que a linguagem ela é primeiramente orientada a objeto, né? Não funcionou? Por que não funcionou? Que não é int, né? É int boolean, né? O resultado desse tipo é boolean, né? É int. Ele recebe o inteiro e retorna o boolean. E aqui é boolean, né? Boolean. Ok? Então, o que ele espera? Ele espera, na verdade, um objeto desse tipo aqui. Então, o filter, o que ele recebeu? Ele recebeu um objeto. Recebeu a função? Não recebeu a função. Ele recebeu, na verdade, um objeto. E um objeto com nome, né? Botei o nome dele aqui. Só que, você sabe que eu poderia, ao invés de colocar epar, eu podia colocar aqui diretamente new epar. Ok? Quando eu passo isso, eu posso falar que eu estou passando aqui um objeto anônimo. Esse objeto não tem nome. Eu não associei o nome e passei ele depois. Eu avaliei essa expressão e passei new epar. Só que ao invés de passar um objeto anônimo, no Java e no Scala também, tem funções anônimas. Desculpa, funções anônimas. Tem classes anônimas. Então eu poderia passar aqui uma classe anônima. Podia passar essa minha classe anônima aqui. New function, acho que dá certo.
Só que eu não executei? Acho que eu não executei. Eu acho que tem que executar aqui. Se tivesse fechado, vou. Não entendi porque que não esquece. Eu acho que o passo é aqui, new function. Não sei porque tá reclamando aqui. Acho que eu vou ter que apelar pro Eclipse aqui. E vocês funcionaram? Então, quando você está aqui no Scala IDE, que é o Eclipse, né? Você pode criar um worksheet aqui. O worksheet é para funcionar igual está funcionando lá, né? Porque eu vou tirar o... Isso aqui, isso aqui. Acho que esse aqui, né? No Java é aqui que a gente faz. Tem dois, tem um do filter, aqui do print alien, né? Já tá, fechou. Só não lembro se aqui ele tem. Oi? Fechou.
Aqui. Tem, ó, parênteses, bola, função 1. Aqui, né? É isso aí que não tem. Não precisa não. Isso aqui. Rodou o seu? Não sei o que tá dando meu aqui. Tô lá. Tá no worksheet agora, né? Era uma besteirinha ali. Então, aqui, ó, a gente está passando, não precisa mandar fazer nenhum, faz parênteses. Isso aqui é classe anônima, né? Ao invés de você dar um nome para essa classe, igual foi dado aqui em cima, a gente está passando uma classe anônima. Acho que foi o Java 5 que incluiu isso. Eu não sei, tenho certeza não. Se não estava no Java 2. Então, a partir dessa ideia de classes anônimas, que aí, por exemplo, se você tem uma classe anônima que só tem um método, uma interface que só tem um método, você não, se você está implementando esse cara, obviamente você está implementando esse apply. Então, a mesma abordagem que o Java tomou agora no 8 é o que era feito aqui no Scala. Então, o que você faz é apaga essa coisa aqui, apaga esse nosso de classe aqui, porque no fundo você está querendo passar é só uma classe, né? Então você passa só a função, só a execução dela mesmo. Aqui. Voltando parênteses. Ah, não, estou voltando aqui o... Aqui. Tem um boolean. Só quando é aqui, no função anônima eu tenho que usar a setinha aqui. Xint. Aí você pode usar essa notação aqui. Então, no fundo, uma função anônima, ela é um objeto. É um objeto do tipo function. Por exemplo, esse aqui é um objeto do tipo function. Por isso que tudo nele é um objeto. Então, já, o Scala tudo é objeto. A diferença do... O Java agora também está usando algo parecido com as interfaces funcionais. Interface que tem apenas um método, pode ser usar uma notação lambda. Só que quando você pega um objeto desse tipo, lá no Java ainda você tem que executar o ponto apply, ou ponto tem outros lá, predicates. Mas aqui, se você atribui val f a esse cara, você pode f F10, por exemplo, ou passar aqui o f como parâmetro. Então essa função aqui está nesse formato aqui. Então funções para ele na verdade são objetos do tipo function. Aí tem function 1 que recebe só um parâmetro, function 2 que recebe 2 parâmetros, function 3 recebe 3 parâmetros. Tem todas as, acho que são todas threads, seria equivalente às interfaces.
E outra coisa que pode estranhar, como ele pensa em trabalhar essa questão de evitar imutabilidade, a lista dele é imutável. Você não pode chegar em L.add, adicionar novo valor. Não permite você adicionar novo valor. Se você quer adicionar novo valor, você cria nova lista, né? Igual L2, 10. Aí eu não lembro qual que é o de conta para catenar. Não lembro se ele usa o operador mais mesmo. Não, 10 é um. Vocês estão misturando Haskell aqui. Esqueci qual é o curso dele. Então, o que vocês poderiam fazer agora, se vocês quiserem aqui? Nele aqui, você tem aqui documentação. E tem o tour e o get start. O tour eu achei bem legal. E pode passando base a base aqui, por exemplo, eu chamo dessas questões, né? Outra coisa muito legal dele é o generics, igual o genérico do Java. E aí, passo a passo aqui, ele sugere também a gente pode usar esse Scala Scast aí para fazer, ou usar esse outro aqui, ó. Esse outro é mais rápido, né? Só que ele não é equivalente. Esse Scast é a mesma coisa que você estivesse usando no teu computador. Aqui não, só que aqui é muito mais rápido. Aqui ele roda no próprio navegador, então aqui é rapidinho, ele resolve. Aqui ele está gerando realmente, compilando, gerando os bytecodes lá no servidor, executando e mostrando para você, então o processo é mais lento. E aí você pode usar via aqui, né? Você pode abrir um interpretador e trabalhar ele via interpretador, mas uma outra abordagem para desenvolvimento é usando o tal de SBT. Então quem já ouviu falar SBT? É complicado, né? É tipo Maven. O SBT é tipo Maven. Dá para você integrar com Scala e Java, você criar um projeto. Então você pode depois abrir esse projeto no Eclipse, ou abrir esse projeto no IntelliJ. Legal é que você não fica preso a criar um projeto Eclipse, né? Você tá criando. E tem todas aquelas vantagens do Maven. Vocês conhecem o Maven? O legal do Maven, por exemplo, aqui na disciplina, vamos fazer um trabalhinho aqui usando o banco de dados. Aí você vai ter que ir lá, ir no site, baixar a biblioteca do banco de dados, sei lá, para Postgres ou para MySQL. Aí você vai estiver precisando de uma outra coisa, eu quero trabalhar com JSON. Aí você vai ter que baixar talvez uma biblioteca para passear o JSON. Usando o SBT ou o Maven, você vai lá e coloca as suas dependências. Manda compilar, ele vai baixando as dependências. Tipo do Python, né? Tipo o stack do Haskell agora. Então você vai definir as dependências e é legal para montar isso. Por exemplo, você entrou numa empresa nova lá. Sem isso, você teria que sentar no computador, criar pasta, começar a baixar as bibliotecas.
Porque quando você passa o projeto Eclipse, está passando só o projeto Eclipse, né? Você teria que ir lá baixar as bibliotecas, ir lá no Eclipse, configurar, adicionar as bibliotecas. Ali não, você baixou, o cara jogou pro GitHub o projeto, você baixou o projeto, manda compilar na tua máquina, ele vai guardando tudo lá numa pasta lá. E aí, o legal é que baixou, né? Se você tiver um outro projeto que estiver usando as mesmas bibliotecas, se não tiver atualização, já compila, né? Já está lá. Se tiver atualização, ele baixa atualizado. Então, esse cara e o Maven, e o Gradle, né? Gradle também, que é o que usa lá no Android, faz o mesmo trabalho. Então, pessoal, era isso. Já não tô sem voz já. Tô sem voz. Queria mostrar para vocês isso. Então, a partir daí, e no Coursera tem esse curso aqui, ó, que é do próprio criador, né? Do Scala. Então, você tem um curso aqui, e o curso é legal que tem a legenda em inglês e tem os slides, né? Você pode baixar os slides também. Então, o Smart Odesk é o que criou a linguagem, né? Então, a internet possibilita isso, né? Você faz um curso com o criador da linguagem, né? Então, ele sabe, né? Ele sabe o que está falando, né? E esse curso você fala um pouco sobre programação funcional e sobre o Scala. E ele usa o próprio livro que ele escreveu, que é Scala Examples. Então é bem prático, assim. Bem legal. Então é isso. Espero que vocês tenham achado interessante. Daí vocês podem dar uma pesquisada maior.